Salve, salve, Universo Narrado! Vamos à nona questão, a digníssima questão 9 da provinha de Física da primeira etapa do ITA de 2021. Uma questãozinha de ótica geométrica, até razoavelmente tranquila, misturando um pouco conceitos qualitativos e quantitativos. Vamos dar uma olhada aqui? Se liga só. Considere uma lente biconvexa, feita de um material com índice de refração 1.2. Então, vou colocar aqui, ó, o índice de refração do material é igual a 1.2. E raios de curvatura 5 e 2 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, R1 é igual a 5 centímetros, R2 é igual a 2 centímetros. Uma lente biconvexa, tá, pessoal? Eu desenhei aqui, ó. É isso aqui. Beleza? As duas faces são convexas. O raio de curvatura de uma face é 2 centímetros, da outra é de 5 centímetros. Beleza. E o índice de refração desse material acompanha a lente? Ah, é um vidro, é o que? Sei lá o que é. Normalmente um vidro, né, pessoal? Tá falando aqui que é 1.2. Beleza. Ela é imersa dentro de uma piscina e utilizada para observar um objeto de 80 centímetros de altura, também submerso, que se encontra afastado a 1 metro de distância da lente. 1 metro de distância da lente a gente fala que é o DO, né? 100 centímetros. DO ou P, né? Depende de como é que você estuda. Tem livros que vão chamar de P e P', de DO e DI, né? Na verdade, isso aqui seria simplesmente o P, né? Beleza. O índice de refração da água é 1.3. Então, aqui, o índice de refração da lente, do material que compõe a lente, é 1.2. Então, vamos chamar assim, NL, índice de refração da lente. E o índice de refração do meio, o meio no qual a lente está inserida. O índice de refração do meio no qual a lente está inserida é 1.3. Bom, legal, pessoal. Essa lente aqui, essa lente biconvexa, que ele falou, vamos escrever aqui, né? A chamada lente de borda fina, via de regra, essa lente costuma ser uma lente convergente. Mas lembra o seguinte, não existe uma lente puramente convergente, nem uma lente puramente divergente. Você lembra dessa conversa aí? Qualquer lente ela pode ter um comportamento convergente e divergente também. Depende o quê? Da relação entre o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Essa lente biconvexa, via de regra, ela é uma lente convergente. Mas quando que ela é uma lente convergente? Ela é uma lente convergente quando o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. E o que normalmente ocorre, tipo assim, normalmente o meio no qual a gente está inserido é o ar, que tem o menor índice de refração, que é N igual a 1. Bom, então, qualquer que seja o material dessa lente, o índice de refração desse material vai ter que ser maior do que 1, que é o menor de todos, que é o ar. Então, via de regra, isso aqui vai ser satisfeito. O índice de refração da lente vai ser maior do que o do meio, que é o ar, que é o menor de todos. Então, essa lente acaba tendo um comportamento convergente. Porém, se eu inverter essa relação entre os índices de refração, se eu colocar essa lente no meio, no qual o índice de refração desse meio seja menor do que o da lente, ou seja, a relação inversa a essa, então o comportamento da lente também é alterado. Então, ela passa a ter um comportamento de lente divergente. Então, lembra disso. Não existe lente divergente e convergente. A lente pode ter os dois comportamentos dependendo do meio no qual ela está inserida. Então, essa lente passa a ter um comportamento divergente se o índice de refração do meio agora for menor do que o da lente. Beleza? Desculpa, for maior do que o da lente. Ok? Beleza. Que é o que acontece aqui, né, pessoal? Olha só, eu coloco a lente no meio, em que o índice de refração do meio é 1.3 e o da lente é 1.2. E 1.3, tá aqui, ó, o índice de refração do meio é maior do que 1.2. Então, de fato, a gente está exatamente aqui, ó, nessa situação, que é a situação, vamos dizer assim, mais atípica, né? Mas, de fato, então aqui, ó, a lente é convergente? Não, já está errado aqui, ó. A lente não é convergente. A lente é divergente e a imagem é virtual. Bom, de cara, sim. Então, primeiro aqui nem precisamos fazer muita conta aqui não, né? É só lembrar um pouquinho dessa história aqui. Na segunda, pessoal, de fato, a lente é divergente, a gente está nesse caso, como a gente discutiu, e a imagem é virtual. Aqui não tem muito o que discutir, vou até pontuar aqui, mas lembra que sempre, pessoal, que ó, a lente divergente, ela só tem um caso de formação de imagem, né? Lente divergente. A imagem dela é sempre virtual. É a convergente que forma imagem tanto real quanto virtual, mas na divergente, a imagem ela é sempre virtual. Só tem um único caso. Então, de fato, a lente divergente e a imagem é virtual. Tranquilo. E agora ele falou o seguinte, a imagem está a 31 centímetros da lente, então ele está falando do DI. Vamos colocar aqui, ó. Distância da imagem à lente. E tem 25 centímetros de altura. 25 centímetros de altura seria o HI, a altura da imagem. Beleza, para fazer essa conta aqui, então essa aqui é a parte um pouco mais quantitativa, né? A terceira e última alternativa. Bom, o que você pode fazer, pessoal? Usa a equação dos fabricantes de lente, que te fala qual que é a vergência de uma lente como essa aqui, né? E a vergência, que é o inverso do foco, é o quê? É o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1,
que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde R1 e R2 são os raios de curvatura das duas faces. Essa equação, inclusive, presta atenção, ela te mostra isso que a gente falou. Por exemplo, se isso aqui é um número maior do que 1, então essa diferença fica... Deixa eu colocar aqui embaixo, né? Essa diferença aqui, ó, fica positiva. Você concorda? Uma diferença positiva é um foco positivo, uma lente convergente, lembra disso? Agora, se eu inverter a relação entre os índices de refração, se agora o índice de refração do meio passar a ser maior do que o da lente, isso aqui fica menor do que 1. E um número menor do que 1, subtraído de 1, fica negativo. O resultado agora passa a ser negativo. E se o resultado passa a ser negativo, eventualmente, a gente pode passar a ter uma lente que agora é divergente, um foco negativo. É claro que isso também, né, pessoal, só uma análise mais simplista, só para te mostrar como que invertendo essa relação, você troca o sinal do foco, trocar o sinal do foco é trocar o tipo de lente. É claro que para o foco ser positivo ou negativo, no final das contas, vai depender também do R1 e do R2. Lembra que tem sinais aqui também no R1 e no R2, ok? Mas beleza. Substituindo tudo aí, pessoal, você simplesmente coloca aqui o índice de refração da lente, do meio, R1, R2, tá tudo aqui, beleza? Então, enfim, fazendo essa continha, você vai ver que de fato vai dar um foco negativo, porque isso aqui vai dar um número menor do que 1, subtraído de 1 fica negativo, foco negativo de fato é uma lente divergente, tá? De acordo com o que a gente esperava, ok? Se fizer essa continha, já fiz ela aqui, você vai obter aproximadamente aí 18 centímetros e meio. Negativo mesmo, esse negativo já vem da própria conta, como eu disse, a informação física desse sinal menos é dizer pra gente que a lente é divergente, o que a gente já sabia, não tem muita novidade. Então, uma vez que você calculou o foco da lente, já era. Joga simplesmente aqui. 1 sobre F é 1 sobre DI mais 1 sobre DO, a equação dos pontos conjugados de Gauss. Fechou? Então, você joga ali, menos 18,6, menos 18,7, que é o valor aproximado disso aqui, é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Lembra que o objeto estava a 1 metro, 100 centímetros de distância. Mais uma vez, fazendo essa continha, não é uma conta complicada, você chega no seu DI. A distância da imagem até a lente vai dar aproximadamente 16 centímetros. Nenhuma conta aqui fica exata não, as contas ficam meio chatinhas, por isso que eu já montei elas antes. Beleza? Vai dar aproximadamente 16 centímetros. Negativo está dizendo que de fato você tem uma imagem virtual, como a gente já sabia. Imagem virtual. É isso que significa esse menos, mas enfim, não é novidade pra gente. E beleza, então significa que a distância da imagem à lente é de 16 centímetros. Só que a gente fala que é 31 centímetros, então já está errado de cara, nem justifica a gente continuar fazendo conta e calcular o tamanho da imagem, uma vez que a primeira parte da informação já está equivocada, já está errada, né? Então, falso, verdadeiro, falso, letra B. Falso, verdadeiro, falso. Tranquilo não? De boa, turma, uma questão legal, né? Questão qualitativa, um pouquinho quantitativa, mas conceitos importantes da ótica geométrica, uma única questão que consegue abranger vários assuntos legais aí da ótica. Fechou? Tamo juntíssimo. Se curtiu o vídeo, clique em gostei, ativa o sininho, se inscreve no canal, ou melhor, se inscreve no canal para depois ativar o sininho. E, enfim, deixa um comentário o que você achou dessa questão, o que você está achando dessa resolução. Em algum canto por aí, vou deixar o link para você acessar a playlist com a resolução completa dessa provinha do ITA. E é isso. Valeu pela atenção, nos encontramos na próxima. Até mais.